Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo significa saída, e hoje Deus tem uma saída para alguém aqui. Quem tem promessa de Deus aqui? E se você morrer, e a sua promessa, o que acontece com ela? Você crê nisso mesmo? Ou se você morrer, a promessa perde a validade? Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulão e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Assé, todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó. Foram 70 almas. Repita comigo. Foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Repita comigo. José, porém, estava no Egito. 5. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó. Foram 70 almas, vírgula, José, vírgula, porém, estava no Egito. Amém? Bíblia na cadeira, e você aplaude o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Enquanto você aplaude, você glorifica Ele. Enquanto você aplaude, diga que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é cheiroso, que Ele é lindo, gostoso, maravilhoso. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Senhor, nós temos milhões de motivos para te exaltar. A gente não precisa pregar primeiro para dizer que tu é grande. Eu não preciso pregar, Senhor, para ver uma aprovação do povo. Eu sei que tu és maravilhoso. Se eu descer desse altar e for embora agora, tu és maravilhoso. Não há ninguém como tu, não há ninguém semelhante. Nunca houve, nunca haverá. Nada é parecido com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você sente aí? Me dê de presente a sua atenção e os seus ouvidos. Glória a Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, a tua verdade. Fala conosco, nos leva a um lugar de revelação, e que nós possamos desfrutar da tua palavra, e que ela venha sobre nós e prospere para o resultado para o qual será enviado, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Posso pregar? Posso começar a pregar? Fala para você, irmão, não fala comigo não, por favor, irmão. Bem, irmão, nós fizemos leitura aqui dos filhos de Jacó. Repare que o livro do Gênesis, o livro de Bereshit, o livro da criação, ele tem 50 capítulos. No capítulo de número 12, Deus vai falar acerca de Abrão. Do capítulo 12 ao 50, Deus para falar um pouco da criação. Deus para falar um pouco acerca do extermínio sobre a face da terra, no capítulo 6. Depois Deus fala de uma genealogia, e do Gênesis 12 até os 50, Deus vai falar de uma família. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, do capítulo 12 ao 50 de Gênesis, Deus vai falar acerca de um povo. Repare que o autor, que é o Espírito Santo,
que escreveu a Moisés, deixa cerca de 88% do livro do Gênesis para falar de uma família. Para falar de uma família. E esta família, a qual nós fizemos menção dos nomes, ela é destacada no capítulo 28 em diante acerca de Jacó. Todo mundo sabe dos filhos de Jacó, mas o livro do Gênesis é um livro traumático para esta casa. O livro do Gênesis é um livro que vai trazer a exposição do patriarca. Jacó é neto de Abraão e vem sob a promessa dele. Mas neste mesmo livro do Gênesis, aonde eles se aparecem, aonde eles são apresentados, no livro da criação também é revelado o pecado que adentra no mundo. Agora a Bíblia vai trazer sobre a linhagem de Jacó e seus filhos. No livro do Gênesis, Jacó tem um encontro com Deus em Peniel. Jacó luta com Deus e tem, aleluia, a juntura da sua coxa. Irmão, quem já se machucou andando aí? A perna, quadril, coxa. A Natália trabalha no hospital. Natália, dói rasgar um nervo sem anestesia? É isso que acontecera no Val de Jaboque com Deus e Jacó. Agora a Bíblia vai dizer que no mesmo livro do Gênesis, os filhos de Jacó, eles têm um comportamento fora do enquadramento que o pai ensinara. Porque toda a bênção dos filhos de Jacó não vem deles, senão do pai. Só que Jacó lutou com Deus e prevaleceu e teve o seu nome mudado para Israel. Porque toda vez que Jacó dava um passo na vida, ele mancava. Aquilo doía. Todo homens e mulheres que encontram Deus de verdade, a sua vida nunca mais será a mesma. Jacó, ele continua andando e mancando, mas ele não se chama mais Israel. Tivemos ali na casa do oleiro, um ponto alto com os varões, acerca de dizer para Deus quem nós somos. E Jacó teve essa perspectiva de dizer: eu sou Jacó, eu sou esse cara problemático, eu sou isso mesmo. E Deus troca o seu nome para Israel. Agora o enganador, o usurpador tem o seu nome trocado. E no mesmo livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer que os filhos de Jacó vai vender o filho da sua velhice, José. No livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Diná é violentada pelo príncipe de Siquém. No livro de Gênesis, a Bíblia também vai dizer que Levi e Simeão vai na cidade de Siquém e mata todos os homens daquela cidade covardemente. A Bíblia também vai dizer no livro de Gênesis que no capítulo de número 38, a Bíblia para falar da maldade, do pecado de Judá. No 37 eles vendem o seu irmão a José. No 38 a Bíblia para ressaltar o mau caratismo de Judá. Por que eu estou dizendo isso para você? Que não importa o que você viveu no início, mas Deus ainda tem uma saída e o nome dele vai ser glorificado. Bispo Joás, para que começa o êxodo com esses nomes? No capítulo 50 do Gênesis, Jacó morre. Como é que termina? 70 almas adentrando no Egito. E o texto vai dizer, pastora Vera, que era 70 almas e José estava no Egito. Pergunto para os irmãos, o que a família de Jacó está fazendo no livro do Êxodo, Luiz? Se todo o livro do Gênesis vem falar desta família.
Porque quando a gente pensa que é o fim, quando a gente pensa que Deus não vai fazer mais nada novo, quando a gente pensa que Deus já fez tudo, a gente já viu tudo, Deus começa a escrever algo diferente de novo. Deus começa a escrever uma nova história. Nós acabamos o capítulo 50, está todo mundo curvado diante de José. José disse: não tem mais, Jacó morreu. Eles estão pensando que José vai cobrar a conta agora. José vai dizer: porventura estou eu no lugar de Deus? O mal que fizeste a mim, Deus intentou e achou graça em transformar em bem, como você vê no dia de hoje. Mas não tem mais, porque eu cuidarei de vós e de vosso menino. O livro dos Gênesis acaba como José no governo do Egito, todo mundo devendo algo a José, mas no livro do Êxodo começa dizendo: quem são os filhos de Jacó? Aí eu pergunto, bispo, está escrito nessa minha tradução fraca por sinal, que são filhos da coxa de Jacó. Coxa tem filho? Coxa tem filho? Coxa faz filho? Escute, ele está dizendo que agora não é mais. Por que é os filhos das coxas? Porque é filho de Israel. Porque não existe mais Jacó. Deus te chamou, te deu um nome, te deu um novo nome. Você era caveirinha, você era cabeção, você era pretinho, você era neguinho, você era magrelo, mas Deus te deu o nome de você é filho, você é filha. Deus começa a escrever diferente. E sabe que me chamou a atenção nesse texto? Que o texto está dizendo, aleluia, Moisés não entende, porque Deus narra, ele escreve, e está dizendo: são os filhos da coxa, é o filho de quem teve encontro com Deus verdadeiro. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa como seu filho foi gerado, não importa em qual condição eles nasceram, o que importa é como você está hoje para com o Pai. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em reescrever uma nova história. O princípio pode ter sido com dor, o princípio pode ter sido traumático, o princípio pode ter sido de desgraça, mas Deus tem uma saída, e Deus achou graça de escrever. Deixa eu escrever de novo, bota o nome de novo. Eu já sei, mas escreve, Luiz. Eu sei o nome do Luiz, eu sei o nome da Vera, eu sei o nome da Isabela, eu sei o nome da Amanda, eu sei. Então escreve, Moisés. E o capítulo 49 do Gênesis, ele é traumático, porque o pai levanta um tribunal para os filhos. E no capítulo 49, o pai se levanta, chama os filhos e diz: faz favor a todo mundo, ouça, olha o texto, o bispo Jonas, ouça, ó filhos de Jacó, porque Israel vai falar. Eu profetizo uma fala para os seus filhos que você nunca ouve a dizer. Olha o que o pai está dizendo: os filhos de Jacó, vem cá, porque Israel vai falar. Sabe o que Jacó está dizendo? Não é mais Jacó, agora é Israel. Não é mais o traumático, agora é o curado. É o que encontrou Deus e prevaleceu. Eu não sei o que Deus vai fazer acerca desses dias, acerca das famílias, mas Deus está fazendo algo grandioso na casa de crente. Eu falei na casa de crente. Eu não falei de crente capa, que vem para a igreja dentro de casa é o Satanás. Eu falei casa de crente. Casa de crente. Casa de crente. Agora, o autor que vai relatar, Moisés, bispo João, ele diz: escreve o nome dos filhos de Israel, tudo de novo. São quantas pessoas que chegaram no Egito? 70. E eles estão seguros. Pergunte por quê? Porque José é o manda-chuva. Eles têm promessa, sim ou não?
Eles têm promessa, sim ou não? Deixa eu falar um assunto para você acerca de paternidade. Todo mundo gosta de José, sim ou não? Tem uns personagens da Bíblia que a gente acaba, parece que é irmão da gente. É sim ou não é? Você não sente isso para o José? Sim ou não? Mas a bênção de José não é José. A bênção de José é o seu pai. A bênção de José é o seu pai. Porque no capítulo 47 a Bíblia diz, José disse, eu me fiz pai por Faraó. Segunda-feira a gente estava numa campanha da Joyce, lá em Suzano. E tinha uma moça lá, de nome Suzana. A Suzana de Suzano. E nós começamos a orar. E Deus falou, ela tem problema com paternidade. A Aline abraçou ela, chorava. Nas oportunidades ela já chorava. E a gente começou a orar para Deus curar a orfandade. E eu preguei uma palavra simples, rápido. E o Espírito Santo pediu para perguntar para ela, você tem pai? Pode ser. Respondeu aos prantos, Luiz. Eu falei, como é que eu vou apresentar um Deus que é pai? Se a palavra pai é traumática. Como é que eu vou apresentar uma mãe chamada igreja se ela era da igreja e está na Umbanda hoje? Mas Deus se apresentou e chamou-a de filha. E ela se reconciliou com o pai. A bênção não está em José. A bênção habita em José, mas ela provém do velho Jacó. Isso é tão verdadeiro. A coisa mais bonita do ministério de José é quando Jacó é trazido ao Egito. E Faraó está de olho. Faraó admira José. Não, você não está entendendo. Faraó é um deus. Tinha 10 deuses no Egito. Um deles era o Faraó. E o Faraó está de olho no menino. Está dizendo, tudo que ele põe a mão, Deus prospera. E o pergunta, da onde vem todo o seu ensinamento? Ele diz, do meu pai. Da onde vem a sua fé a esse Deus invisível? Quem te apresentou? Ele diz, é o meu pai que me apresentou. Aí eu vejo, a Bíblia vai dizer, bispo Joalisson, de Jacó chegando no Egito, mais 69 almas. Ele está chegando. Quem está para recepcionar o velho Jacó de Bengala? Está lá José, está lá a esposa, está lá Manassés e Efraim, está a alta corte do Egito. E no meio da recepção, quem está lá? O Faraó. Faraó está de olhinho brilhando, dizendo, quem é teu pai? 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 Meu pai é ele. Jacó corre ao encontro de José, se abraçam, se beijam e planteiam por muito tempo. A Bíblia vai dizer que quando José apresenta um Faraó, você não está entendendo, o Deus do Egito teve que se curvar para que o velhinho que encontrou Deus botasse a mão na sua cabeça. Sabe o que é isso? A paternidade é capaz de romper fronteira. A paternidade é capaz de romper o sobrenatural de Deus na terra. Você não está entendendo? O Faraó se curva para aquele que encontrou Deus, que manca, que já está velhinho, abençoá-lo. Agora eles estão no Egito. José é o governador. Mas tem um problema, pergunte qual. José vai morrer também. José vai morrer também. E a promessa? E a promessa? Não, você não está entendendo. Deus não depende de uma pessoa para perpetuar a bênção numa família.
Você não está entendendo. Deus não depende de uma única pessoa para abençoar uma família que Ele escolheu para abençoar. Agora o Êxodo está dizendo: Rubem! Quando eu vejo isso aqui, Bispo Joales, eu vejo a Bíblia dizendo: Rubem, Carlinho, Anderson, Joales, Diego, Aparecido, Alex, Aleph, João Marcos, Maria Eduarda, Eloá, Pura. Pergunte por quê? Porque não fala o nome dos pais, cita o nome dos filhos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho uma aliança com o Pai, por isso que eu estou citando os filhos. Eu tenho uma aliança com o Pai, por isso que eu estou citando os filhos. Irmãos, José vai morrer. Vai vir um outro faraó e vai explorar o povo. 70 famílias. Acompanhe comigo o capítulo de número 1. O verso de número 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que encheu-se a terra deles. Quem está entendendo? José morreu, mas o povo não para de crescer. José morreu, mas o povo não para de ser fortalecido. Por quê? Por Deus. Quantas famílias devem entrar ali? No capítulo 13 do Gênesis e 14, Deus vai falar acerca desse período de escravidão a Abraão, que eles vão passar. 70 pessoas, depois de 400 anos, era mais de 2 milhões de pessoas. 70 pessoas, 400 anos, já eram mais de 2 milhões de pessoas. Mas José não morreu, Jacó não morreu, Abraão também não morreu. Todo mundo pode morrer, só não vai morrer o Deus Todo-Poderoso, que antes que houvesse dia eu já era. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que todas as promessas de Deus continuam de pé. Porque a promessa na família, ela é geracional. Pode morrer você, pode morrer eu, pode morrer outro, a promessa de Deus vai se cumprir. Ei, aquele faraó bonzinho morreu, levantou outro encapetado, também morreu, levantou outro mais encapetado do que o Ramsés, também morreu. Vai todo mundo morrendo e o povo de Deus só cresce, só cresce, só cresce. Não está escrito, o povo crescia grandemente e eram fortalecidos. Quantas vezes o diabo não disse que você e sua casa vai perecer? O faraó que apertava o povo, o bispo, morreu. Mas o povo crescia. Mas o povo crescia. Mas o povo crescia e se fortalecia no Senhor. Irmão, quem lembra do gigante Golias? Morreu. Quem lembra de Herodes? Também morreu. Quem lembra de Nabucodonosor? Morreu. Quem lembra de Senaqueribe? Também morreu. Todo mundo que se levantou com o
intuito de perseguir, de maltratar o povo de Deus, morreu e o povo está aí até os dias de hoje. Você não está entendendo? Quantas pessoas eram? 70. Sai do Egito para Canaã, 2 milhões de pessoas. Agora o faraó que está endemoniado manda matar os meninos, manda jogar no Nilo, manda tacar fogo. Mais alguém, mais uma mãe, eu falei aqui dela domingo, Joquebede, o meu não vai para o Nilo, que o meu tem promessa. O meu não vai morrer. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Não existe nada, não tem ameaça. Cadê a coronavírus que ia matar eu e você? Cadê o coronavírus, a Covid, que vai matar? Eu não vejo, eu quero ver o que vai acontecer com esse apóstolo. Eu quero ver na hora que ele pegar Covid. Eu quero ver na hora que os filhos dele pegar Covid. Não pegamos, estamos vivos e a Covid já foi embora. Vai para lá com a sua oração de macumbeiro. Sabe por quê? Porque nada para a igreja, nada para a igreja, nada para o povo de Deus. Nós estamos falando da Bíblia, mas o livramento ainda é o mesmo. Ei, cadê Adolfo Hitler? Matou 6 milhões de judeus. O judeu está lá do mesmo jeito hoje. Nada para o povo de Deus, nada para a igreja. Cadê Nero que tacou fogo nos crentes? Está queimando nos quintos dos infernos. Cadê o povo? Cadê o povo que tacava fogo nos crentes vivos? Cadê o imperador Domiciliano que jogou João num tacho de óleo fervendo? Morreu. Diga, ele morreu. Mas João viu. Quem acredita na Bíblia? Aonde eu e você vai morar, João já viu. Se viu é porque existe. Se viu porque existe. Se viu porque está lá, Iraci. Deus falou, João, escreve. Escreve, João. Escreve, João. Escreve. Escreve sobre a cidade que está sendo preparada para os crentes. Não adiantou crucificar Pedro de cabeça para baixo. Não adiantou cortar a cabeça do apóstolo Paulo. Não adiantou matar Tiago ou Felipe. Não adiantou. Pergunte por quê? Porque a igreja avança do mesmo jeito. A igreja não para de avançar. E eu vim liberar uma palavra profética sobre a sua casa hoje. Ei, Deus está liberando uma palavra sobre a sua casa, sobre a tua descendência. Ainda que você não esteja na terra, ela vai se cumprir. Sim! Ninguém para o povo de Deus. Ninguém para o povo de Deus. Ninguém para a igreja. Ninguém para os crentes. Eu falei crente, eu não falei visitador de igreja. Eu falei crente em Jesus Cristo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Não precisa abrir Salmo 89, 20. O salmista tentava dizer, e achei a Davi com meu santo óleo ungido. E Deus vem fazendo um monte de elogio acerca de Davi. E no verso de número 26 em diante, Deus vai dizer, e enquanto os seus filhos, ainda que eles pecarem, eu os castigarei com vara, mas jamais tirarei a minha mão sobre eles, porque jamais mentiria eu a Davi. Se eu e você não ver a promessa nos filhos, alguém vai ver. Alguém vai ver. Porque Deus já liberou a promessa nos filhos. Malaquias capítulo 4, verso 5. Abra aí. Malaquias 4 e 5. Põe aqui, meu pastor, para mim que o ventilador está voando as folhas aqui, por gentileza. Malaquias 4 e 5. Quem achou, diga glória a Deus.
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Deus disse no livro de Números: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é velar? É guardar. Antes de Jesus voltar, que vai ser um dia glorioso e terrível para muita gente, ele enviará Elias. Não é o Elias que o judeu está esperando, é o mesmo espírito que habitava em Elias. É o espírito. Irmão, quem acabou com o ministério de Jezabel? Aquela desgraçada. Quem acabou? Elias. O ministério de Jezabel, ele sempre vai tentar calar a voz profética. Quem está entendendo? Mas Malaquias está dizendo: antes que venha aquele grande dia do Senhor, se você não der glória aqui, você está desviado. Antes de eu vir com aquele grande dia terrível e glorioso, 6, e converterá o coração dos pais. Dos pais. Para Deus, sim ou não? Aos filhos. Antes de acontecer, uma geração se levantará sobre a terra, com o mesmo espírito de Elias, que vai dizer: casamento é um só, não pode separar, tem que respeitar a mãe, a casa de Deus é ordem e decência. Deus vai converter o coração dos pais. Deus não faz nada, gente. Os filhos não fizeram os pais primeiro. Antes das tribos de Jacó desfrutar, Jacó desfrutou. Antes de Jacó desfrutar, Luiz, Abraão, Isaac desfrutou também. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? E converterá. Quem lembra de Deus no Êxodo, no deserto, quando Deus dizia assim: os vossos pais pecaram. Não era assim que Deus aparecia para o povo? Os vossos pais pecaram. Não era assim? E Deus converterá o coração dos pais aos filhos. E, preste atenção, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus. Por que Faraó, Luiz, queria conhecer Jacó? Faraó dizia: como é que você pode acreditar num Deus que não existe? Ele diz: foi meu pai que me ensinou. Sabe o que ele está dizendo? Malaquias está dizendo: antes de Jesus voltar, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Presta atenção. O que está acontecendo hoje? Se o João Marco desandar, se ele começar a fumar maconha, o que o pregador faz? Maconha é uma coisa orgânica, natural, não é tão ruim. A Emanuele se perde, o bispo diz: não, mas Deus amou. Está repreendido em nome de Jesus, virou homossexual. Aí o bispo muda a pregação. Quem está entendendo? O que está acontecendo hoje? Porque Jesus está à porta da igreja. Eles estão mudando a pregação para dar ênfase para o seu pecado. O bispo entendeu, já entendeu o negócio. Isso aconteceu com tanta gente. Kleber Luca está dizendo que casamento não tem problema. Claro, ele está no quarto já. Como é que chama aquele senhor? O que tinha maconha no Santo do Santo? Caio Fábio. Pastor Caio Fábio diz: como ele é maconheiro, ele diz que dentro do Santo, aquela fumaça era a brisa da maconha do sacerdote.
Quem está? Pastor Caio Fábio. Caio já vem de Caio de caído. Quem está entendendo? O homossexualismo não é pecado, porque ele tem 2 filhos homossexuais. Então eu altero o juízo de Deus para favorecer a minha casa. Mas agora a família de Jacó está no Egito. José tem roupa do Egito, maquiagem do Egito, nome no Egito. Safanés, como é que é? Como é que ele chamava José? É isso mesmo aí, é isso aí. Ele tinha um nome no Egito, sim ou não? Mas aqui dentro o coração do pai ainda batia. A fé do pai ainda batia. Os valores do pai ainda batia no seu coração. Eu profetizo em nome de Jesus que os meus e os seus valores e princípios morais de Deus, ainda que nós morramos, não importa onde nossos filhos estejam, vai dizer: não mudou. Deixa eu falar uma coisa para você. No tempo do dilúvio, mentira ainda é mentira. No tempo da criação, pecado ainda é pecado. O pecado continua sendo pecado há 5.784 anos. A mentira continua sendo mentira. A verdade continua sendo verdade. Mas tem um povo que diz: eu não minto porque o coração do pai já veio no meu. O que Jezabel fazia? Trazia o culto a Baal e a Zera, a deusa da fertilidade. Como é que está hoje a relação homoafetiva hoje? Tem problema não, mas o espírito de Elias está se levantando na meninada aqui atrás. Arabadará xaracadaessa. Erevadaraba choreba. Erebadai. Lembra de domingo que eu disse? Quem tem que dar comida é eu e você. O professor pode ser maconheiro, a amiguinha pode ser lésbica, o outro pode ser homossexual, mas ele vai dizer: isso não é de Deus. Não, mas eu vou te contar. Eu sou Cláudia, eu sou socióloga, psicóloga, eu estudei não sei o que. Nada do que você falar muda o que o meu pai e minha mãe semeou dentro de mim. Ei, não vai precisar arrancar do meio, porque a gente não vai conseguir guardar os filhos. É por isso que eu profetizo sobre a sua vida e na minha, que nós estabelecemos os mesmos valores que Jacó estabeleceu em José. Domingo retrasado eu preguei aqui: na casa de Jacó tem fogo, e na casa de José as chamas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você está entendendo o importante? Irmão, se você for um crente mequetrefe, os seus filhos serão crentes mequetrefe. Quem está entendendo? A gente não vai conseguir ficar com eles o dia inteiro. Tem uma internet do mundo inteiro em cima. Tem um pedófilo que está em cima. Tem a professora da escola que está em cima. O professor... A Natália me mandou um vídeo hoje. Eu não posso colocar ele no grupo que tem muito palavrão, mas ele é assustador. E mais assustador é aquela carniça do Fábio Pochá, a descaração dele. Ele diz que a família, o ministro do novo governo afirma que o problema da nação hoje é a fé e a família. Ele falou que nós devíamos mudar. Ele diz que ele fala, por isso que essa nação é uma porcaria. Ele diz, qual que é os 3 pilares, Marcos? Ele diz, família, fé e Deus. Ele falou, por que a gente não muda? A gente coloca proteína, game e sem vergonhice, que ele falou um palavrão que não pode falar. Ele falou, você está dizendo para a gente, mas o Brasil é cristão. Ele falou assim, o que adiantou? Não é melhor ser todo mundo satanista? Quem está entendendo? O que Malaquias escreveu está acontecendo.
Vai ser um dia glorioso para quem vai, mas vai ser um dia terrível. E é por isso que os valores dos pais precisam estar nos filhos. Precisa estar nos filhos. Quem viu? A bispa vai colocar. Quem viu essa menininha orando pela mãe dela? Quem viu o áudio? Quem viu? A bispa vai colocar no grupo. Ela orando pela mãe dela. Você não vai acreditar que é ela que está orando. É uma oração espetacular. É uma oração que os demônios viu e disse: que isso? Você não vai acreditar que é ela desse tamanho. Ela orando na mãe dela. Aleluia. Ela não estava descendo até o chão, ela estava com a mãozinha imposta na mãe, orando pela mãe. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pastor! E quem não se converteu, fica tranquilo, a promessa está de pé. Vai se converter. Pastor, meu filho não se converte de jeito nenhum. É impossível, apóstolo. Vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Para de ver novela, Big Brother, Fazenda. E vai ler a Bíblia. O que é o meu e o teu filho para o Deus de Isaías 43:13? Antes que houvesse dia, eu já era. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Pastor, mas está na macumba. Pastor, está fazendo tudo que não presta. Deus está dizendo: se eu colocar a mão, ninguém pode segurar. Não há ninguém. Pode estar no fluxo, pode estar bebendo, pode estar na prostituição, pode estar no homossexualismo, pode estar bebendo, pode estar roubando, pode estar matando. Se tem uma promessa para dar essa. Rápido. Rubeira, boa gente. Não. Dormiu com a mulher do pai. Simeão, Levi, só o sangue. Judá, só o sangue. Escute. Você sabia que em Israel hoje ainda existe as 12 tribos de Israel? Preste bem atenção. No capítulo 49, quando Jacó traz um juízo, e em Deuteronômio capítulo 33, Moisés consertou as palavras de maldição. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu profetizo em nome de Jesus que toda palavra de maldição sobre a sua vida caia por terra hoje. Toda palavra que proferiram de maldição sobre você, sobre sua casa, sobre os seus filhos. Quem é filho de nordestino sabe o que eu estou falando. Quando os filhos de nordestino vinham para São Paulo, os mais velhos diziam: vai dar para ser prostituta em São Paulo, vai dar para prostituição, vai dar para ser ladrão, vai dar para ser crente. Vai dar para ser cheio da presença do Eterno. Sabe por quê? Porque o meu avô, o seu bisavô, o seu tataravô pode ter feito aliança com o diabo, missionária disso, mas no dia que a gente veio tremendo bem de joelho na frente, chorando, e recebemos Jesus como nosso Salvador, a palavra foi liberada: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. A palavra foi liberada. Pastor, como é que é isso? Você recebe aqui e ele já recebe no mundo espiritual. É por isso que Deus está falando esse dia sobre família. Deus está levantando homens e mulheres que vão entrar na brecha pela tua casa. Posso falar uma coisa aqui que vai doer um pouquinho? Pode sim ou não? Pare de colocar a não conversão de alguém na sua casa a culpa no diabo. É por isso que eu fiz a oração do perdão de nós pela nossa casa. Para a gente olhar para dentro de nós, se não é a gente que está trabalhando para o diabo dentro de casa.
Porque é fácil. Ah, não quer não, é endemoniado. Só quer saber, é fácil. Será que não está na hora de ver um pouco de Cristo em nós? Será que não está na hora de ver Deus de uma maneira diferente na gente? Porque é fácil, eu boto a culpa no diabo, então não há expectativa nem exigência da minha conversão. Como é que está o varão, irmã? Ah, só Jesus na causa. Se Jesus está na causa, tu mora com ele e tem alguma coisa para ajustar. Quem está entendendo? Quem está entendendo, meus irmãos? A promessa vai se cumprir nos nossos filhos. A promessa vai se cumprir nos nossos filhos. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Eu nem sei onde meu filho e minha filha estão aqui. Irmão, existe um Deus que está de olho nele. Existe um Deus que está de olho nele. O que importa, irmão, do 37 ao 50, você não vê uma palavra de José, Cláudia, murmurando com Deus. Não tem uma. Não tem uma, rápido. Quando eu sair daqui, quando Deus fizer, eu vou pegar meus irmãos, não. Com que ele aprendeu isso, irmão? Com que ele aprendeu isso? Acreditar em Deus mesmo quando Deus não fizer nada. O modelo de José é Jacó. Irmão, para de ficar dando crédito pro diabo. Tem gente que fala mais do diabo que o nome de Jesus. Agora os teólogos estão bons na internet, eles só falam do anticristo. Não está na hora de conhecer o Cristo, não. Deixa o anticristo para lá. Todo mundo sabe que é o anticristo, onde vai, é o Elon Musk, é todo mundo. Não, eu estou igual Paulo, que eu possa ter prazer no sofrimento da morte, como ele teve também na sua ressurreição de Cristo. Quem crê? Eu vim pregar para a gente que está fraquinho na fé. A promessa está de pé. Eu falei o nome de tanta gente aqui. Hoje eu recebi um vídeo do pastor Sérgio. Eu estava no carro atacado de mim, mas chorei tanto dentro do cabelo. Mas chorei tanto. Todo mundo já viu aquele vídeo dos crentes nos Coliseus Romanos. Que ele solta os leões. Aí nesse vídeo dele tá tocando minhas lamparinas estão acesas, bem de fundinho. E os leões comendo as crianças, arrancando da mãe assim. A mãe escondida atrás do Coliseu, vê o leão, pega assim. Aquele povo podia ter poupado as suas vidas. Era só negar Jesus. É muito forte que as mães escondem atrás das pedras dos filhos. E o leão vem e já pega na cabeça da criança e arranca. E eu chorando com aquele vídeo que o pastor Sérgio me enviou. O Espírito Santo falou para mim: que evangelho que a gente está vivendo? Que os pais entregou seus filhos na boca dos leões. Era só ter dito: não, eu nego Jesus, e poupava a vida deles. Você sabe que o escritor disse que os pais diziam para os filhos: aguenta firme, daqui 10 minutos nós vamos encontrar Jesus. E mais, outros queriam dizer: não, eu vou negar. Os filhos pequeninos diziam: não nega não, mamãe, daqui a pouco nós vamos encontrar o nosso Jesus. Morreram. E gente brincando de ser crente, gente brincando de igreja. Um povo, uma igreja que foi construída com sangue de pessoas idôneas. Eu fiquei dentro do caminhão, baixei minha cabeça, chorava. Eu já vi o vídeo, é muito forte. E o Espírito Santo dizendo: e gente brincando de crente. Crentes deram sangue, deram seus filhos na boca dos leões. Imagine a cena.
Eles construíam arenas e coliseu, lugar de se lutar até morrer. Como é que está o nome dos estádios de futebol hoje? Quem sabe? Eu vou dizer, eu respeito quando eu vejo crente. Quando eu vejo crente morrendo por causa de um time de futebol, num estádio de noite, o jogo acaba meia-noite, 11h45 acaba o jogo. Aí lá não acaba tarde. O problema dessa igreja aqui é o horário agora, viu? Já mudou, viu? Já não é, tá mudando. Nós estamos igual placa de carro, cada dia um. Agora é o horário, viu? Agora o problema da igreja é o horário, viu? Fica tranquilo. Pelo menos não falou que é porque Jesus não habita nela. Enquanto é o horário, tá bom. Quem está entendendo? A igreja foi construída com sangue de crentes. É por isso que Paulo disse que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Gastei e me deixei gastar. Que tipo de informação nós estamos levando para a nossa casa da igreja? Lembra do apóstolo Sandro de Jacareí? O apóstolo Sandro foi almoçar, jantar na casa do pastor. O menino, 3 aninhos, falou: você é o apóstolo Sandro? Ele falou: sou eu, querido. Você me conhece? Eu falei: conheço. Meu pai fala mal do senhor o dia inteiro aqui. Ele falou: que lindo. Você e seu pai? Eu profetizo em nome de Jesus que nós passamos os valores genuínos do Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que a nossa fé seja amanhã inspiração para nossos filhos. Não uma fé de gente que foi encher o saco na igreja. Gente que conheceu o Evangelho de verdade, sabe? O Evangelho genuíno. O Evangelho de transformação. Deus vai visitar os nossos filhos. Deus vai visitar os nossos netos. Deus vai visitar os nossos bisnetos, se Jesus não voltar. Se ele demorar para voltar, ele vai visitar a nossa geração. E o espírito de Elias é o espírito que vai chegar e dizer: ei, Jezabel, cachorra, você vai morrer. E vai converter o coração dos pais aos filhos. E do coração dos filhos. Ei, não é irmão, presta atenção na profecia de Malaquias. Não é converter com palavras: amém, Jesus é bom, não. É o coração. Ezequiel 36, 26: e tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e dentro dele colocarei o meu estatuto, os meus mandamentos e o meu espírito. Aleluia. E Jeremias 31 e 31: e haverá um tempo onde ninguém vai mais ensinar a ninguém, porque todos terão os meus estatutos no seu coração, e ninguém mais vai ensinar a ninguém, porque todos me temerão, assim diz o Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, irmão, que nossa inspiração dos nossos filhos sejamos nós. Minha mãe ora, meu pai ora. Meu pai gosta de fazer a obra. Meu pai não mente, minha mãe não mente. Aleluia. Erevadarava serebadaiasa. Erevadara chorebadaias. Aravadaras. Eu profetizo em nome de Jesus. É tempo da gente parar, irmão, para sentar com os filhos, para chorar, declarar o nosso amor. Pastor, mas não quer ouvir Jesus. Então diga que você ama ele, que ele vai querer ouvir isso. Quero parabenizar os varões aí que fez aí a lição de casa com as filhas. Deus abençoe a sua vida. Você está investindo na sua casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmão, todo mundo, Jacó morreu, José morreu, Rubem morreu, Naftali, Dan, todo mundo morreu, mas Israel está lá do mesmo jeito. Israel está lá do mesmo jeito. Israel está lá com as mesmas tribos, nos mesmos lugares. O país de Israel é pequeno, é menor do que
o estado de São Paulo, tem menos gente que o estado de São Paulo, 8 milhões e meio, mas em todo lugar é dividido. Dan, Rubem, Benjamim, Gad, Asser, Issacar, Naftali. Morreu todo mundo, Núbia, mas a promessa está lá. Mas a promessa está lá. Morreu todo mundo, mas a promessa está lá. Morreu todo mundo, mas a promessa está lá. A promessa está lá. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu não sei se Jesus volta e nos arrebata, ou ele vem para mim, para você, a gente morre. Mas a promessa vai se cumprir. Eu profetizo que você entenda que a promessa já vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. O Gé, no tempo da política, o Gé andava com aquele fone no ouvido, a gente estava ouvindo as coisas, as movimentações políticas, e toda vez eu ia na oficina, a Thaís mandava uma foto da Heloísa, com o mesmo fone do Gé, ouvindo mensagem. Falei, bota a mão na cabeça do Gé. Ela pega o tablet, ela senta e fica ouvindo mensagem. Não é musiquinha, mensagem, pregação. Quem está entendendo? Vai se cumprir. Olhe para mim aqui, os pais. Vai se cumprir. Mas o diabo disse, vai se cumprir. Deus não reconhece o diabo como adversário. O diabo já é um destruído. O diabo já é um derrotado. Por isso que Isaías disse, quem? Quando ele fala quem, ele não fala, não conheço. Eu profetizo, irmão, perto desse dia do perdão, que haja um arrependimento como nunca houve na gente. Que nossos filhos, quando errarem, Roseli, eles possam se arrepender. E ver, e cresça o William com a gente, entendendo, a missionária disse, que vale a pena se arrepender. Que vale a pena se arrepender. Que é necessário se arrepender. Porque se eles aprenderem com a gente, Núbia, que o arrependimento é louvável, eles não vão jogar tudo fora, eles vão se arrepender. Porque cresceram nesse ambiente de arrependimento e recomeço. E o que Deus está fazendo com a gente hoje? Virando uma chave de recomeço. Porque segunda-feira, 6 horas da tarde, no nosso ano de 2023 e 2024, nossa temporada europeia, já vai estar decidido quem vai nascer, quem vai morrer. Uma coisa eu sei, 2 Isaac vai nascer aqui. Quem está entendendo? Isaac é riso, Isaac é promessa. A honra do segundo Isaac é maior que da primeira. Deus vai trazer um tempo de riso, irmão. Você precisa estar atento ao que Deus está fazendo nos filhos. Você precisa estar atento ao que Deus está fazendo nos filhos. Você precisa estar atento ao que Deus está fazendo no coração dos filhos. Chega de pai que só dá coisa e não consegue passar um valor, um princípio. Quem está entendendo? Coloque-se de pé. A promessa vai se cumprir. Vocês vão ficar de boca aberta com o coração dessa menina. A promessa vai se cumprir. Não se esqueça de Noé.